tudo isso deu um evangelho de outros apóstolos, mas com uma vivência do próprio Lucas muito intensa dos ensinamentos do mestre. A primeira virtude que vocês veem aí colocada na tela é a virtude do altruísmo. Ou seja, esse altruísmo significa que nós temos que compartilhar aquilo que nós temos. Tudo aquilo que recebemos do nosso Criador, tudo aquilo que temos de conhecimento, as nossas vidas, aquilo que temos, porque realmente não somos um pacote de defeitos, temos muitas coisas boas, evidente, ainda muitas virtudes a serem adquiridas. Agora, há dois exemplos, Nívia, pode avançar um pouquinho? É o lavrador e as boas sementes. Essa é uma história de um lavrador norte-americano que ele tinha uma fazenda. Nessa plantação que ele tinha, todos os frutos que ele produzia, né, os cereais, tudo ia muito bem. E os seus vizinhos à sua volta não tinham esta mesma cultura, não tinham essa mesma colheita favorável e farta. Ele o que faz? Ele pega as suas sementes, né, seleciona umas delas, separa e vai distribuindo nas fazendas ou no entorno da sua. E alguns amigos falaram, puxa vida, mas dessa maneira você vai fazer com que eles também tenham boas produções e vão competir com você. Ele falou, sim, acontece que com as sementes ruins que eles têm hoje nas suas fazendas, o vento as traz para a minha fazenda. E aí a minha colheita começa a ter prejuízos, porque fica misturado as boas com as ruins, as boas sementes com as ruins. Então, eu distribuindo aquilo que eu tenho de bom, com certeza, quando o vento trouxer sementes para a minha plantação, vai trazê-las de boa qualidade. É uma coisa que, às vezes, nós temos conosco e queremos dividir, né? Há um outro exemplo muito bonito, bem de acordo com o momento que nós estamos vivendo, pode seguir, Nívia, que é... Nívia, pode seguir. Do nosso Sabin. O Dr. Sabin foi o inventor da vacina antipólio e quando ele conseguiu a vitória de debelar a poliomielite, os seus amigos falaram que ele deveria patenteá-la para que pudesse aí oferir os lucros da venda. E ele disse que não, que isso seria um presente para todas as crianças da humanidade. 1959 em diante, então, a vacinação começou a ser feita em massa, primeiro no leste europeu, porque ele era polonês, naturalizado norte-americano, e depois na Europa, sendo na Itália em 63 e tornou-se em 66 obrigatório. Curiosamente, não é esta postura que estamos vendo hoje das nossas farmacêuticas, que têm os seus cientistas, né, pagos lá a soldo de ouro, para descobrirem, em primeiro lugar, a vacina contra o Covid. Nós sabemos que esta vacina só estará disponível quando a humanidade tiver, pelo menos a grande parte, aprendido a lição que esta Covid veio nos trazer. Então, não é um ou outro que vai conseguir de primeiro e oferir grandes lucros, porque essas coisas estão muito bem divididas no plano espiritual. Mas eu quis ressaltar a diferença de comportamento entre um homem que viveu, né, o estigma de ser judeu, já numa época um pouco melhor, mas sempre estigmatizado. Na sua grandeza de coração, ele transmitiu aquele conhecimento, ou seja, toda a pesquisa, todo o esforço dele foi dado para quem quisesse duplicar a vacina. E hoje nós não temos a polio, a não ser que algum governo não vacine e deixa que ela volte novamente a prejudicar as crianças. Esta diferença, percebam que não é uma questão de uma evolução de um povo ou evolução de uma nação. Esta é uma postura individual. Ele quis fazer isto. Então, muito embora tenhamos aí algumas coisas à nossa volta, nossos políticos,
cá e aí com vocês, existem coisas em que cabe a nós executar, independentemente do outro. Sabin teve a firmeza de colocar-se como não um benfeitor que todo mundo iria agradecer, mas ele tinha plena consciência de que, principalmente, as crianças pobres, se dependesse das indústrias farmacêuticas, não teriam a vacina em curto prazo. Então, que olhemos, né, à nossa volta, o próximo, que esparjamos aquilo que temos de bom. Seja um bom pensamento, seja um sorriso, seja uma prece. Se não tivermos mais do que isso, que já é grande coisa, façamos pelo menos essa pequena parte. Avançando, Nívia, vamos tratar da responsabilidade. Pode seguir um primeiro ou outro ponto. Em ter. Responsabilidade em ter o conhecimento, em ter as coisas que o Pai nos coloca por empréstimo. Na nossa vida, nesse entorno todo, nós temos muitas coisas que nos são colocadas, algumas ferramentas colocadas por empréstimo para ver como nós vamos trabalhar com isso. Essa responsabilidade em ter, nós seremos cobrados ao desencarnarmos, porque quando passarmos para o lado da verdadeira vida, lá nós encontraremos as pessoas todas que apoiaram a nossa presente encarnação. E com que ares nós chegaremos lá, se tudo aquilo que nos deram nesta vida, por empréstimo, né, nos ofertaram, terá sido ou mal usado ou até esquecido. Muita gente apostou para que encarnássemos. Nós temos uma colônia no espaço de origem. E nossos, que nessa vida nós não nos recordamos, pela benesse da reencarnação, que apostaram que Carlos Almo Machado viesse, que Nívia viesse, que Guida, e todos vocês também. Quando nós temos um conhecimento, nós temos que transmiti-lo. É o próximo ponto, Nívia. Essa transmissão, ela é muito... não é uma coisa que nós devemos fazer para todo mundo, né? Sair em praça pública, olhar e falar, você, não é que vamos escolher, mas há momentos para fazer isso. Se vocês olham na tela, quando nós colocamos a verdade em ter, Bill, arquimilionário, ele fez uma coisa boa, foi extremamente criticado. Ele pegou todas as galerias e as imagens que ele tinha do Museu do Louvre e colocou na internet, disponível para todos. Foi extremamente criticado porque os administradores do museu disseram que a renda que eles obteriam com a vinda das pessoas seria drasticamente afetada. Não é verdade, não é? Tem pessoas que podem conhecer o museu, tem pessoas que jamais o conhecerão, mas terão pelo menos a visão de que aquilo que existe no Museu do Louvre, que tem muita coisa, inclusive, que é de outros países, dos países árabes, inclusive, que estão lá, e que, se não fosse esta atitude de Bill Gates, jamais conhecimento. Na transmissão, que é o slide seguinte, Nívia, por favor, quando nós transmitimos um conhecimento para alguém, quando nós transmitimos algo para esta pessoa, nós temos a nossa responsabilidade dobrada. Se transmitirmos um conhecimento de maneira equivocada, por, às vezes, desconhecermos ou queremos aparecer e dizer que sabemos muito bem, seremos responsáveis por isso. Se nós transmitirmos no todo a ideia que deve ser transmitida e se entruncarmos, também seremos responsáveis por isso. Um conhecimento que detemos, meus amigos, ele deve servir para libertar as pessoas e não para aprisioná-las. Nós sabemos que no passado, né, os faraós tinham conhecimentos do Deus único, mas para o povo e os sacerdotes menores esse conhecimento não chegava. Desculpem.
Nós sabemos que na Igreja Católica, principalmente no Vaticano, há conhecimentos fechados às 7 chaves, inclusive sobre a reencarnação. Isso não aparece. Então, percebam, de que adianta este conhecimento parado, travado, se é só ele? Será que alguém imagina que, ao conhecer uma coisa, ela não será transmitida? Ela não será revelada por um outro meio? O plano espiritual, quando alguma verdade, ou alguma informação, ou até alguma descoberta tenha que ser colocada à descoberta, alguma coisa, né, algum segredo ou algo assim, ele faz com que pululem as ideias aqui e em outros países, como aconteceu na época de Kardec. Nós temos, na doutrina, recebemos às vezes mensagens sobre o mesmo assunto, em vários centros, de vários médiuns, que, se fizermos o cotejo, elas darão o mesmo resultado. Há uma certa entre essa questão mais adiante. Nesta parábola, nós temos a serem trabalhados. Eles é o egoísmo, como vocês estão vendo. Se eu tenho algo dentro de mim, por que não compartilhar? Por que não fazer com que as pessoas desfrutem da mesma informação, da mesma alegria? Como disse, né, na parábola, nada vai ficar oculto, nada vai ficar encoberto. Aquilo que tiver que ser mostrado, evidente, aquilo que é relevante, será mostrado. Esta é a candeia que, como, né, nós temos na história antiga, nas casas dos hebreus, ao entrarmos, a primeira coisa que se via era a mesa, onde se reunia, e sobre esta mesa era colocada a candeia, ou lamparina de azeite, né, de azeite de oliva, que aromatizava, inclusive, o ambiente. As casas não tinham muitas janelas por conta do frio noturno, então, quando um visitante entrava, ele já via de pronto a luz que o recebia. Uma imagem muito bonita que um mestre nos deixou. Porém, se a pessoa dona da casa não quisesse que nada fosse visto, ela não acendia a candeia. Ficava só para ela, no seu egoísmo pequeno, e não compartilhar aquilo que poderia, às vezes, salvar uma vida. Um outro ponto, um defeito que a gente pode observar comum nas pessoas é o egoísmo. Desculpem, é o medo. Pode seguir. Medo de quê? Quando eu tenho uma alegria interior, quando eu tenho uma felicidade, às vezes eu seguro isso com receio do que as pessoas irão pensar se me virem naquela forma, se me virem daquela maneira, ou até surpreendendo-se com as nossas opções religiosas, às vezes, né? Na doutrina espírita ainda é vista com muitas ressalvas. Às vezes nos perguntam, é mesa branca? Isso é uma coisa que não existe, não é? Porque o espiritismo é um só. As religiões africanas, elas têm o seu valor, mas não são espiritismo. O espiritismo é aquele que nós conhecemos, trazidos os conhecimentos todos por Kardec. Mas talvez por receio de dizer que é o espiritismo e não uma umbanda, o quimbanda, o candomblé ou outras religiões, nós dissemos sim, é um mesa, e a pessoa fica tranquila, porque não vai estar tratando com uma pessoa dada a trabalhos e coisa e tal. Esse medo de assumir as posições na nossa vida faz com que muita coisa deixemos de passar, porque às vezes quando falamos, sim, somos espíritas, aí a pessoa fala, puxa, espírita, eu tenho uma dúvida, eu posso conversar com você, e a insegurança nesse momento pode estar presente. Nós, apesar de Kardec ter dito, espírito, amai-vos e instruí-vos, nós não fazemos nem bem a primeira parte, nem bem a segunda. Né? Lemos pouco, discutimos pouco sobre a doutrina, não a conheço como deveríamos conhecê-la. E quando nos perguntam algo, puxa vida, o que eu vou responder? E eu seguro um pouco, talvez, todo o meu conhecimento,
de me expor ou transmitir a coisa truncada e ser questionado e não ter base para explicar. Alguns exemplos que nós pensamos, pode seguir, Nívia, por favor, nesta parábola, pode dar o segundo clique, é usar este conhecimento como, pode clicar, como a água do poço. Quando temos algo, se não usamos, um músculo não usado, ele atrofia, uma mediunidade, se ela for bloqueada, o plano espiritual, o canal, né, não vai fluir nada, e ficamos nós com aquele conhecimento todo, aquela água da vida, parados. Esse conhecimento tem que ser usado. Lógico, dosando, estudando, aprimorando, mas ele não pode ser recolhido, ele não pode ser ocultado. Pode seguir, Nívia, dá 2 cliques. A candeia. O que é a candeia nesta passagem evangélica? Nessa passagem é o próprio evangelho, ou seja, a luz que mostra o caminho. Agora vai quem quiser ir. Vocês estão aqui, aí, aliás, ouvindo nessa nossa conversa, mas poderiam estar fazendo outras coisas, com certeza. Tem outras atividades aí em Portugal, nas suas casas, né, com seus parentes, enfim, todos temos outras coisas a fazer. No entanto, decidiram estar aí presentes. O Evangelho é assim, ele está disponível, pode-se baixar pela internet, agora, segui-lo é outra história. Pode seguir, Nívia. Quando eu falei da dosagem, vocês viram a seta, da doutrina, na primeira edição do Livro dos Espíritos, ela tinha 501 perguntas. A segunda edição tinha já 1019. Por que isso? Porque a espiritualidade sabia que o impacto seria grande. Então, ela dosou o conhecimento de maneira que as pessoas pudessem se acostumar à ideia. A primeira edição, nós sabemos, pode clicar, Lívia, ela foi em 18 de abril de 1857, um sábado, e a segunda edição foi em março de 1960, uma terça-feira. É apenas um registro, porque sabemos as datas e o dia da semana aí alguma coisinha, só um brindezinho. 3 anos depois, o plano espiritual já viu que havia maturidade suficiente para o público receber mais informações, ele liberou isso para as pessoas. Passados aí 200 e tantos anos, 250 anos, ainda nós da doutrina 170 vai passar e ainda tudo isso parece que é uma novidade. Quantos há que não leem nem o Livro dos Espíritos, nunca leram, não leem nem o Evangelho. Aliás, sobre o Evangelho é um fato curioso. O presidente da Federação Espírita da França, anos atrás, ele andava com o Jacques Conchon, que foi um dos fundadores da Aliança. Ele disse que o Evangelho segundo o Espiritismo havia sido um momento de fraqueza de caráter, quando ele se deixou levar assim por uma postura mais amorosa, que na verdade a doutrina estava no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, mas não no Evangelho. Esquecendo que a doutrina tem como base, realmente se sai o Livro dos Espíritos, saem todos os outros dela, mas não é que um seja mais importante. O conhecimento que temos do Evangelho, na visão espírita, se seguíssemos, não precisaríamos de mais nada. Sobre esta parábola, amigos, vocês têm alguma dúvida? Volta, Nívia. Volta. Sobre a parábola da candeia, vocês têm alguma dúvida? Eu não recebi nenhuma mensagem aqui, Carlos. Nenhuma mensagem?
Não, pode seguir. Só que, Nívia, eu vou pedir para você voltar para deixar só a tela inicial do credor compassível, para que a gente vá abordando aos pouquinhos. Entra nas virtudes e vamos lá. O que essa parábola nos traz? Havia um senhor que ele tinha um servo que ele devia 10.000 talentos. Há várias conversões dessa unidade monetária da época, mas vamos pensar o seguinte: 10.000 euros ou 10.000 reais. O senhor chega então e pede ao seu servo que ele pague a dívida. E o servo diz: olha, eu não tenho esse dinheiro. Mas como é que você não tem? Você sabia que tinha que me dever? Não, mas eu não tenho. Mas então você vai preso, você e a sua família, nós vamos vender tudo aquilo que você tem para pagar a dívida. E o servo então se põe de joelhos, pede perdão, porque ele não cumpriu o seu compromisso, mas que deixasse a ele e a sua família livres, que ele iria fazer os pagamentos. Muito bem, o senhor resolveu então perdoar-lhe a dívida. O servo saiu feliz e no caminho encontrou um devedor seu e cobra a dívida. Cadê o dinheiro que você me deve? Era coisa de 100 denários, coisa de centavos. O pobre homem disse que não tinha o dinheiro, mas queria trabalhar para que ele tivesse condições de, inclusive, honrar o compromisso. Ele falou: não, 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 não. Você, nesse instante você vai preso para que eu possa, então, fazer o que é devido. Porque, naquele tempo, a lei hebraica dizia o seguinte: se alguém dever para outro, este alguém será preso até pagar a dívida. Ou seja, não importa se é um hebreu, se é um egípcio, a relação é o seguinte: você deveu, você não paga, você se torna meu escravo e vai trabalhar até pagar isso. Quando o senhor ficou sabendo desta postura do seu servo, ele chama esse servo e ele se apresentou. Ele disse: por que você não agiu do mesmo modo que eu agi com você? A partir desse instante você vai ficar preso e vai trabalhar até pagar toda a sua dívida. Essa parte é muito importante. Você vai trabalhar até pagar toda a sua dívida. Qual é a primeira virtude que nós temos na parábola? Pode seguir, Nívia. O que aparece? A clemência. Uma coisa que nós nos perguntamos às vezes, quando estamos numa posição de superioridade, ou uma posição de avaliar o outro, será que temos a clemência? Será que nós somos clementes, como foi o Senhor da parábola, na primeira abordagem que teve com aquele servo? Será que somos tolerantes? Pode seguir, Nívia. Às vezes a nossa tolerância é curiosa, né? Nós toleramos algumas coisas de algumas pessoas e estas mesmas coisas de outras pessoas nós não toleramos. Como é isto dentro de nós? Somos às vezes clementes com uma pessoa que gostamos, mas não somos com alguém que ou nos é indiferente ou até não gostamos. Somos justos com todos. Na parábola, o Senhor foi justo nos dois momentos. Ele compreendeu, foi clemente, tolerou a atitude do seu servo, mas foi justo quando esse servo não agiu da mesma maneira e impôs-lhe, então, uma penalidade, porém de uma maneira justa, até que você pague e você terá que responder. Para mim, será meu escravo, trabalhando, né, como as condições de um escravo trabalhava, mas até pagar a sua dívida. Quando aplicamos uma penalidade em alguém, nós somos justos.
E aplicamos penalidades a todo instante, né? Nós deixamos de falar com a pessoa, deixamos de responder uma mensagem, nós retrucamos de uma forma mais dura, punindo-a por alguma coisa que ela fez ou que imaginamos que tenha feito, ou alguma coisa que, na nossa cabeça, ela nos agrediu. Esta parábola mostra exatamente esta relação do Senhor, ou seja, alguém que tem mais em relação ao que tem menos. Como se esse ter mais ou ter menos fosse uma posição estática. Nós sabemos que hoje estamos numa posição, nós não somos aquilo, hoje estamos assim, amanhã as coisas se transformam e mudamos totalmente de posição. Esta pandemia do Covid mostrou bem isso, não é verdade? Ela pega pessoas de alto poder aquisitivo e pessoas pobres, quase que sem nada. Pega jovens, crianças, pega idosos, não faz distinção de raça, de cor, de sexo. Ela é tremendamente justa. Há ascendentes para que isso ocorra, sem dúvida alguma. Mas percebam, essa pandemia nos colocou em posição bem diferente daquela que estávamos. Talvez olhássemos muito mais para nós mesmos antes e agora vemos o mundo à nossa volta se desmanchando, né? Estruturas se desmanchando de hierarquia e tudo mais, as pessoas trabalham em casa e começa uma confusão desse trabalho em casa, e aí os empresários mostram como são, ou respeitando ou desrespeitando o seu trabalhador, o seu funcionário, mudou. Só que antes não imaginávamos que isso viesse a acontecer. E veio de uma forma que nenhuma nação pode odiar a outra, não houve guerra, ninguém atacou ninguém, esse vírus está fazendo o seu trabalho. Quais os defeitos que nós podemos apurar nesta parábola, meus amigos? Nívia, por favor, 2 cliques. A avareza. A avareza de quem? Daquele homem que não compartilhou da mesma maneira aquela atitude que teve do seu senhor. Ele foi avaro em receber os 100 denários ou seus centavos, porque para ele aquilo era muito importante, esquecendo de que a dívida que ele tinha era muito maior. Imaginemos que se houvesse aí uma planilha em Excel e alguém que é nosso credor esta conta e nós fizéssemos do lado contrário, será que nós teríamos um saldo credor à nossa disposição? Será que aquele que tenha credor nosso, será que ele considera que estamos sendo justos? Os credores que conhecemos nesta encarnação e imaginar aqueles credores que temos do passado, que eles estão sempre próximos, né, esperando as nossas reações. Nós falamos, às vezes, como o senhor da parábola, tudo bem, você errou e deixa para lá. E para um outro, nós não agimos assim. Como é que fica esta relação de credor e devedor? Porque nós somos credores e devedores ao mesmo tempo, não é verdade? Nós tratamos alguém com muito carinho e, no momento seguinte, o tratamos como se fosse alguém que, só por uma pequena falha, né, nós o punimos, não falamos com ele, fazemos cara feia, como se aquilo, os nossos aparentes devedores e os nossos credores do passado estão sempre à nossa volta, vendo como é que nós nos conduzimos. A avareza, na parábola, mostra em relação ao dinheiro, mas também temos avareza em relação a sentimentos. Nós como que economizamos num sorriso, economizamos numa palavra carinhosa, economizamos num abraço. Bom, agora não pode, né? Por enquanto a gente não pode abraçar, apertar as mãos, mas muitas vezes deixávamos de fazer isso. Cada um sabe de si onde é que errou. Mas é muito claro
que nestas relações de passado, muitas vezes nós nos colocamos numa posição avarenta daquilo que temos, dos nossos bens espirituais. Pode seguir nele. Estão acompanhando, não? Sim. Pergunta se a plateia... Ainda não teve. Pode seguir mais um. Temos duas coisas a trabalhar. A intolerância é o contrário das virtudes. A intolerância daquele homem que tinha como crédito 100 denários e a sua iniquidade, ou seja, não foi justo. Hoje nós acordamos, cá no Brasil e vocês aí em Portugal, já há mais horas, nós andamos, às vezes com alguma dificuldade, nós abrimos os nossos olhos, enxergamos à nossa volta o que existia, ouvimos, falamos. Nem todos têm essas virtudes, nem todos têm essas bênçãos. Será que tudo isso que nós temos, esses talentos todos, não devem ser colocados a bem do próximo? A iniquidade é exatamente isso, é a injustiça com que nós tratamos os semelhantes. Então, há alguns semelhantes mais semelhantes que outros, e outros nem tão semelhantes para nós. Nós temos lá os caderninhos preto, cinza e branco, e as pessoas vão navegando neles de acordo com as nossas punições que aplicamos. Esta parábola mostra que tanto a avareza, a intolerância e a iniquidade fazem parte do nosso íntimo. Assim como em grandes momentos nós somos clementes, tolerantes e justos. E nesses raros momentos que mostramos essas virtudes, nós nos orgulhamos de ter sido magnânimos, de ter perdoado alguma coisa. O primeiro ensinamento dessa parábola, Lívia, pode avançar, por favor? Mais um clique. O mestre nos colocou: perdoa as nossas dívidas à mesma medida que perdoamos ao nosso próximo. Não é isso que ele nos ensinou? E não é ponto a ponto, né? Eu perdoei você hoje, olha, eu perdoei a ele e você me perdoa também. Não é isso. Mas ele quis mostrar uma relação em que, para que eu possa pedir algo ao Criador, eu tenho que ter os meus créditos. Eu tenho que agir para com o próximo da mesma maneira que eu gostaria que me agissem comigo. É o primeiro mandamento, não é isso? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que te fizesse. Então, quando o senhor da parábola ele foi equânime, ele foi justo, ele aplicou o perdão. Quando ele foi clemente, ele aplicou o perdão. Ele entendeu a situação do outro. Esse se colocar na situação do outro, às vezes ignorante de algumas coisas, via de regra das leis divinas, ignorante daquilo que nós conhecemos. Eu tenho um sobrenome, né, que é o do meio, é A1, A-U-N. São 3 letrinhas e as pessoas fazem uma confusão terrível com isso. Não sabem falar. Fala A1, enfim, é uma confusão. Há muito tempo eu era intolerante com isso, mas acontece que as pessoas não estão acostumadas com esse sobrenome. Ele é de origem árabe, embora haja muitos árabes no Brasil, as pessoas não conhecem. Então, não tem obrigação de saber pronunciar, de saber ler e até de escrever corretamente. Nós exigimos muito do outro e talvez pouco de nós mesmos. A língua portuguesa aqui no Brasil é diferente de aí em Portugal. E há muitas palavras que usamos aqui, vocês não usam, o inverso é o contrário. E temos que fazer um esforço para entender a forma e às vezes as palavras que são ditas por vocês, talvez vocês tenham que trabalhar um pouco a paciência e entender o que a gente está dizendo lá de cá. Mas o que ele disse, perdoa as nossas dívidas da mesma maneira que nós perdoamos o nosso semelhante. Lídia, por favor. Pode avançar. O perdão é em todas as situações e para todas as pessoas.
é a equidade do Senhor, da parábola. Aquele que nós gostamos, que não é muito do nosso agrado, cometeu a mesma falta, nós não perdoamos. Não é verdade? Por que isso? Tá bom, ele é mais simpático, ele nos trata bem, ele sempre procura nos ajudar, então as falhas dele eu tolero. Só que as falhas daquele outro, que não age da mesma maneira, foram as mesmas falhas. E talvez se nós tivéssemos a tolerância para com ele, da mesma maneira que aquele que nos que gosta de nós, aquele que está sempre ao nosso lado, talvez pela forma com que nós conduzíssemos a nossa conversa, a nossa atitude, seria mais bem vista. E ele se transformaria, porque é impossível que alguém bem tratado não vá gradativamente se transformando. Se nós quisermos que uma pessoa melhore, né, isso está na doutrina, nós temos que tratá-la como gostaríamos que ela fosse, não como ela é. Então, se temos um meliante e tratamos com todo o desrespeito que às vezes, né, as pessoas têm para com ele, ele não vai se melhorar, ele vai se revoltar, não vai adiantar nada. Ou seja, as nossas penitenciárias, elas têm que ajudá-lo a sair daquela situação. Há seres incorrigíveis. Muito bem, esses terão que ter aí as suas penas na mesma proporção das suas faltas. Mas sempre o perdão a todos e em todas as situações. No trânsito, nós vemos muito isso aqui no Brasil. E na cidade que eu estou agora, o trânsito é muito menor. A cidade de Itupeva tem 60 mil habitantes. Quase que a pandemia no Brasil está chegando a 2 vezes a população de Itupeva. As pessoas aqui, no geral, são muito mais tolerantes do que aquelas em São Paulo. Não se buzina, respeita-se o sinal, não se faz ultrapassagens perigosas. E quando eu vim para cá foi um impacto. O sinal abria e as pessoas tinham um tempinho para andar. Em São Paulo já tem buzina atrás de você, se você não está atento. Então, é uma mudança para melhor. Mas percebam, as pessoas são dessa maneira. Então, eu aqui também tem um tempo, às vezes estão um pouco distraídos. Nunca nos distraímos, não é verdade? Quando se abre o sinal, nunca nós estamos distraídos, né? Estamos sempre atentos para o semáforo dar o verde. Não é assim. Mas exigimos do outro a mesma medida. Essa equidade é uma coisa que naquela setinha está aparecendo agora para vocês. A doutrina espírita veio colocar de uma maneira muito clara e cristalina isso. Nós temos os nossos débitos, eu não gosto muito dessa palavra, pode seguir um pouquinho, Nívia, até quitá-las, mas eu prefiro ver, né, as nossas falhas, um pouco mais, Nívia, como aquelas leis que nós desequilibramos e agora temos que reequilibrar. Já se disse que o que nós estamos sofrendo agora, de qualquer pessoa que ataque a nossa responsabilidade. Mas como? Sim, dentro da doutrina nós entendemos a lei da reencarnação. E se essa pessoa hoje nos trata dessa maneira, é que no passado nós não usamos com ela a lei da caridade. Nós fomos duros, nós fomos intolerantes, nós fomos injustos. Muito bem, a lei da reencarnação se faz presente, cá estamos nós aqui outra vez. Então, nesse momento, vem a cobrança. Se nesse momento da cobrança nós soubermos receber aquilo e lembrar do Criador e fazer uma prece, pelo menos para manter o nosso equilíbrio, nós estaríamos avançando um pouco mais. Pode ser que aquele agressor não se modifique. Difícil, porque ele vai se modificar pela nossa atitude. Ou vai desistir,
né, de nos atacar, ou vai se transformar e vendo que talvez a reação mais fraterna seja a melhor. Mas as nossas falhas, os nossos desajustes das leis divinas, eles terão que ser corrigidos, ponto a ponto. Eu não gosto de usar a palavra débito, porque dá uma relação, né, de conta corrente, bancária, onde eu devo tanto e eu paguei, tá certo? Não é dívida, pagar é mais desequilíbrio. Eu desequilibrei uma lei divina, que é a lei da caridade, em relação ao meu próximo ou em relação às coisas, e eu vou responder por isso, até ajustar o compromisso que eu tenho com aquela pessoa, com aquelas pessoas. É evidente que, às vezes, essa pessoa com quem eu maltratei, ela já avançou espiritualmente, ela não está mais preocupada com isso. Mas nós desajustamos a lei. E vamos, então, ser defrontados com uma outra pessoa que vai nos colocar em situação, né, de termos que engolir a língua, a nossa insatisfação, trazendo de volta aquela busca da paz e da serenidade para seguirmos a nossa caminhada. Dessa parábola, alguém tem alguma dúvida? Tem aqui uma pergunta, Carlos, da Rose. Ela diz assim, Rosa? Pois não, Rosa. sobre o inexistem penas eternas. Ouvimos muito falar que o suicídio é um pecado imperdoável. Como isso se relaciona com a questão de pena e punição? Muito boa pergunta. Primeiro que essa noção do pecado, ela vale, né, ou valeu para um momento da humanidade. Um erro. Né? Já pensou se o Criador fosse assim? Né? Eu tenho uma pergunta mais para frente sobre essa questão do perdão. Não existem coisas imperdoáveis. A punição que o suicida vai ter é por ele mesmo. Até ele se reequilibrar no plano espiritual do efeito do seu ato, revivendo a cena final do suicídio, gasta energia que ele ainda tinha no corpo, porque, em verdade, o corpo é que libera o espírito na desencarnação, quando o corpo já não tem mais condições de manter a ligação, o corpo falece, o espírito se liberta. Quando o suicida abrevia a vida, aquele corpo tem uma vitalidade muito grande. Então, o espírito vai estar ligado a ele muito tempo. Não é imperdoável, mas é um sofrimento enorme, enorme. Mas a pessoa nunca está abandonada. Só esclarecendo um pouquinho mais, existe o chamado Vale dos Suicidas, e quem faz o grande trabalho de recolher aqueles seres que cometeram suicídio são os caravaneiros de Maria. Então, quando um suicida, ele percebe o erro que cometeu e deseja sair dali, imediatamente esse desejo é percebido pelo plano espiritual superior e ele é retirado daquela situação. Ele voltará na encarnação futura com as sequelas do seu ato, adequadas à sua capacidade de progredir com aquelas sequelas, né? Senão não vai adiantar nada. Mas, Rose, não é imperdoável, não é eterno, não vai ficar no fogo assando, né? O diabo não existe. Se existisse, até ele ficaria triste com o que o homem fez na Segunda Guerra Mundial, né? Matando os milhões de japoneses com as 2 bombas, em Nagasaki e Hiroshima. Mas não cometamos tal ato. Nós vamos responder por ele, porque estaremos tirando algo que não é nosso. E quem nos deu a vida foi o homem lá em cima. Mas o perdão, ele sempre se faz presente. Como na parábola, nós temos que responder por isso até quitar esse desajuste todo que provocamos em nós mesmos e nos semelhantes. O sofrimento que causamos aos nossos amigos, aos nossos parentes, responderemos por tudo isso. Certo? Alguém?
Então falaremos agora da dracma perdida. A dracma era uma moeda da Grécia que vigorou até 2002. E depois disso a Grécia entrou para a zona do euro. Mas olhem só, né? Desde os tempos de Jesus, essa moeda existiu até 2002. Aqui no Brasil já teve tanta moeda que a gente não sabe mais qual que foi a anterior, né? Foi Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Super Cruzeiro Novo 2 vezes. O real, pelo menos, estabilizou um pouco essa bagunça. Mas essa moeda, ela é citada no Evangelho e é realmente aquela mesma que os gregos conheciam até 2002. É uma parábola interessante, onde mostra uma senhora que perdeu uma dracma, um euro, um real. Que mulher há que do dracmas e perdendo uma, acende a candeia e não varra a casa e não a busque com muito empenho até que a ache? Depois de achar, não convoque as suas amigas e vizinhas para lhes dizer: congratulai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido? Assim vos digo eu que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pescador que faz penitência. Vamos lá. Esta senhora, atrás da sua dracma, ela nos mostra uma virtude que a Nívia vai apresentar para todos nós. Pode seguir, Nívia, que é a persistência. Ela tinha 10 dracmas, nós temos 100 reais e perdemos R$1, vamos atrás dele, ou perdemos €1 e buscamos um centavo de euro, né, um cento de euro. Por quê? Porque é uma coisa nossa. No simbolismo da parábola, ela fica muito feliz com o fato de ter achado. Então ela pega, varre a casa toda, tira o pó debaixo dos móveis e pum, encontra a dracma. E ela vai compartilhar a sua alegria com os seus vizinhos. Olha, eu achei a dracma. É a mesma visão da ovelha perdida, que faz parte do último bloco das parábolas do meio rural. Ela achou aquilo que para ela tinha valor, ela compartilha a felicidade dela. Lembram-se da candeia, do compartilhar, também a alegria. Há pessoas que ficam alegres e não mostram para ninguém, curtem essa alegria sozinho. Quando podem, mostrar para os semelhantes que a alegria existe. O próximo ensinamento de virtude é a fé. Ela buscou a dracma, a moeda, até encontrar. Nós temos alguns desejos na nossa vida, não temos? Nós temos algumas coisas que almejamos conquistar. Temos a persistência e a fé necessárias para atingir isso, para alcançar. A que está assistindo aqui do lado, ela é uma pessoa que tem uma persistência invejável, uma fé invejável. As coisas que ela põe na cabeça, ela vai e consegue. Ela acredita que é possível e vai até conseguir. Eu já não tenho nesse grau que a minha irmã tem. Mas nas coisas nossas interiores, nós precisamos, né? Porque pretendemos nos melhorar, não é verdade? Nós temos que tocar aquele homem velho, no dizer de Paulo, já de lado e conquistar as virtudes de um homem novo. Se não persistirmos na mudança de caminho, né, que é milenar, nossa, não vamos conseguir. Se não acreditarmos que podemos fazer isso, não iremos conseguir. Se não acreditarmos no Criador, muito ainda. E esta parábola mostra uma imagem simples, né? Lembrando da primeira conversa que tivemos, quando eu mostrei que esses ensinamentos do mestre, eles eram colocados para um público adequado, com as imagens que esse público poderia assimilar. Então, a dona de casa varrendo, como as donas de casa varriam e achando as coisas que perdiam, ela ficava feliz que tinha encontrado aquilo. Olha que beleza! Isso, para cada um, reflete de uma maneira. Nos nossos valores morais, mais ou menos isso que eu coloquei para vocês. A fé e a persistência. Valores que temos, né?
Se não me engano, o Thomas Edison foram 900 e tantas vezes de tentativas até ele conseguir inventar a lâmpada elétrica. Será que nós tentaríamos tantas vezes alguma coisa que nós queremos? Difícil, não é? Um filho nosso ou um cãozinho que não nos obedece quando falamos, será que nós somos pacientes e persistentes o suficiente para mudar aquele comportamento inadequado? Ou já estouramos e gritamos e soltamos os cachorros em cima do cachorro? Há dois defeitos nesta parábola que eu pensei, evidente, vocês podem até achar outros. Um é a acomodação. A acomodação em deixar tudo bem como está, porque está tranquilo. Não vamos mexer em time que está ganhando. Eu sempre fiz a coisa assim, deu certo. Eu não aceito uma mudança de uma forma diferente de pensar, diferente de fazer. Vocês já viram isso, né? Nós somos, às vezes, muito tradicionais com as nossas coisas, mas queremos que o próximo seja inovador, seja mais liberal, porque estamos trazendo uma ideia nova. Kardec trouxe a doutrina em 1857 e ela não foi recebida de braços abertos. Primeiro que ele colocou como uma ciência, né? Sabidamente, para não colocar como religião, que seria mais uma. Mas até hoje o Espiritismo enfrenta barreiras das pessoas que não querem conhecer uma outra verdade. Talvez tirando essas pessoas da zona de conforto. O segundo ponto defeituoso que aparece nesta parábola é o medo. Esta situação que todos nós no planetinha Terra estamos vivendo mostra muito este medo da transformação. Não sabemos o que vem, quando é que isto termina. Alguém sabe? Não. Mas temos que ter aquele valor lá em cima da fé, que este valor sim é que vai nos mover enfrentando todas as nossas dificuldades. Nívia, coloca os ensinamentos e já vamos para o primeiro. Esta moeda que a dracma, como todas as moedas, né, tem o valor e tem depois a face da coroa. Lembra-se aquilo que Jesus disse, dai a César o que é de César, porque estava estampada, né, na face da moeda de César. Então nós somos feitos imagem, entrando já no aspecto, trazendo para nós quem são essas dracmas. Vamos em frente, Lívia. Quem são? Quem é a mulher que varre a casa? Alguém sabe dizer? Pode falar. Quem é essa mulher que varre a casa? Nós estamos sem som. Mas é que eu não recebi mensagem nenhuma. Não? Não. A mulher que varre a casa é Jesus. Vamos entender um pouquinho mais. O que é a lanterna? É o Evangelho. Lembra-se? Né? A candeia é o Evangelho. Seguindo, esta varredura. Essa varredura é um efeito de purificação. Não é? A senhora não varreu embaixo dos móveis, não tirou. O que nós fazemos? Nós estamos purificando este ambiente, varrendo, tirando o pó, lavando, seja lá o que for, fazendo com que as tranqueiras saiam. Essa varredura é feita interiormente. Pode seguir, Nívia. Essa purificação, cada um deve proceder. E também a grande mensagem, né, das moedinhas, as moedas, somos nós, não é isso? E todos seremos salvos. Esta moeda que estava perdida lá num cantinho embaixo do móvel, é cada um de nós que se acomodou, ficou quieto no seu canto, mas não tem como ficar. Chega um momento em que essa varredura, o sofrimento causado, né, pelas transformações do mundo, vai nos tirar da zona de conforto.
Todos serão salvos. E salvos do quê? Pergunta para vocês. Pode abrir o som para a turma, Nívia. Salvos do quê? O outro. Agora a Casa dos Humildes está reabrindo. Mas aqui no Brasil muitas estão ainda fechadas. Então não há como tomar um passe, não há como ouvir uma preleção, não há como se encontrar, não há como. Eu tenho que viver com aquilo que eu construí, aqueles valores que eu tenho dentro de mim. É o que André Luiz disse. Cada um será o médico de si mesmo. Então eu tenho que ser prudente naquilo que eu tenho, seja ele de material, seja ele de espiritual, aplicando essas condições para que eu possa crescer. A prudência, ela é quase que uma mãe de muitas virtudes. As virgens prudentes conseguiram entrar na celebração das bodas. As que não foram prudentes, não. Ou seja, as que estiveram desatentas pelas questões da vida. A vida, naquele momento, era participar das bodas. A vigilância. Orai e vigiai. Não é vigiar o semelhante. Olha o que ele está fazendo de errado. Olha, você viu o que ele fez, o que ele deixou de fazer. É vigiar nós mesmos. Né? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Como é difícil, não é? Quando estamos sozinhos, os nossos pensamentos divagam, e nós buscamos coisas no passado, ficamos remoendo e perdemos tempo. Quando Jesus falou orai e vigiai, quer dizer, orar é a ligação com o Criador. Nas palavras, da maneira com que nós quisermos e soubermos fazer. E a vigilância sobre nós mesmos. Se cuidarmos de nós mesmos, já tem muita coisa para ser feita. Muita coisa. Mas nós resolvemos cuidar do semelhante, não é isso? O que ele está fazendo, o que ele não está. Quando percebemos, o dia já passou. E as nossas coisas ficaram, como as virgens nécias, ficaram sem a luz do conhecimento, a luz do Evangelho. Seguindo, Dona Nívia, assistente aqui de exposição, o acolhimento. Aparentemente, as virgens não acolheram, as virgens prudentes não acolheram as virgens nécias imprudentes, não é? Nós temos essa impressão, puxa vida, não custava dar um pouco de azeite para outra, mas elas ficariam sem. Só que esse azeite tem um simbolismo maior. Mas elas, de alguma maneira, mostraram o caminho. Olha, você vai lá e compre. Para que você tenha o azeite e ponha na sua lâmpada. Só que elas perderam tempo de entrar na comemoração. Nós temos uma encarnação, não temos? Quando é que seremos chamados a prestar contas de todos os talentos que nós tivemos? Não sabemos. É bom saber mesmo. Mas o tempo está passando. E ele não volta. Como o tempo da parábola para as virgens imprudentes, ele não voltou. Elas perderam tempo. Mas não sofreram o banimento, a agressão das outras. Olha, faça isso. Ou seja, olha, tá vendo? Eu tenho minha lâmpada acesa, a sua não tem. Mire-se nesse exemplo e cuide para que isso não ocorra outra vez. E vai ocorrer. Outra vez, nós cometeremos esse mesmo erro. A imprudência está clara. E vejam a prepotência. Me dá do seu azeite, porque o meu acabou. Fácil, né? Você não cuidou do seu, e quer que o outro lhe provenha das coisas que lhe faltam por sua responsabilidade. Não por responsabilidade de uma outra, de um ser, né? A gente sempre no Espiritismo, a gente fala, é o obsessor que me fez isso. Sempre tem um obsessor, já perceberam isso? Chega na casa espírita, é o obsessor que está atrás de mim. Coitado, quer se livrar da gente. Ele não consegue. É uma encrenca mesmo. Porque nós, nos nossos pensamentos, nós atraímos o infeliz. Ele não consegue se livrar da gente. É o inverso. É o inverso. Mas achamos que ele é o obsessor. Nós não modificamos interiormente. Não é? Vamos para os ensinamentos. Nívia, quanto tempo eu tenho? Ora, Olha, nós já estamos às 7h28. Já estouramos o horário. estouramos o horário. Mas eu vou acelerar porque tem a última parábola
Se Tá você bom, me permite, claro. vou acelerar esta aqui e teremos a parábola do filho pródigo. Tá vendo, Nívia? Você fala demais. Os ensinamentos. Pode ir tocando, pode ir colocando todos aí. Quem são as virgens? Somos nós, né? As prudentes, as imprudentes. Ora achamos as coisas de uma maneira boa, ora descuidamos da nossa reforma interior, da nossa progressão. Quem é a lâmpada? O que essa lâmpada significa? É novamente o Evangelho. E o azeite, que eu não pude, como, né, a Virgem prudente, ela não pôde emprestar para a Virgem imprudente. É a fé. Você empresta a fé para alguém? Não. Isso é um valor seu. Você pode mostrar o caminho como elas mostraram, mas você não empresta. Quem é o esposo nesta parábola? Pode seguir. É Jesus. E quem é a esposa? É a terra. As bodas é exatamente o casamento, né, do mestre com o espiritual da terra, com que o evangelho. E a meia-noite? O alvorecer. A partir da meia-noite a luz começa a se fazer presente, embora tênue, mas começa a se fazer presente. É a mensagem da parábola. A meia-noite foi as bodas, e à meia-noite o evangelho se implantou. A alvorada está acontecendo. E a alvorada acontece para cada um de nós no seu devido tempo. Eu preciso de mais 5 minutos para falar da parábola. É o filho pródigo. Pode colocar as virtudes, Lívia, se trabalharemos num bloco. O filho pródigo, vocês se lembram, ele morava com o pai e em um determinado momento ele resolveu pegar os seus bens e sair para o mundo, saiu rico, conseguiu muitos amigos, lógico, né? Quem é rico sempre tem amigos. Quando acabou, ele sofreu com isso e resolveu voltar para a casa do pai, pedindo perdão pelos seus erros cometidos. Ele mostrou uma humildade, um arrependimento. Só que esse arrependimento foi motivado por questões mais pessoais dele. Ele foi compelido a mudar de posição, nós vamos ver nos ensinamentos. Mas, de qualquer maneira, é a humildade de reconhecer o erro que ele cometeu. Porque ele comenta num trecho da parábola que ele conseguiu um emprego para cuidar de porcos. O hebreu não criava porco. Então, esta parábola mostra que esse filho foi para muito longe, para a terra dos gentios. E ele fala, puxa vida, na casa do meu pai os servos são mais bem tratados do que eu sou aqui, porque ele comia a lavagem que dava aos porcos, as cascas, as coisas que não têm valor. Enchem o estômago, mas não enchem o espírito. E teve, né, então, que se arrepender e for fazer o caminho de volta à evolução, de volta à casa paterna, que é do Criador. Ele teve coragem de perdoar a si mesmo pelo erro cometido e teve coragem de pedir perdão ao pai quando ele chega lá. E o pai não dá a menor bola para esse pedido de perdão, o abraça. Mas os defeitos que nós temos. Pode seguir, dona Nívia. O outro irmão, quando o filho pródigo chega, e essa chegada é avisada pelos servos, ele diz o seguinte, puxa, meu pai, você o recebe dessa maneira, porque o Senhor falou, então vamos abater as reses, fazer um banquete para esse filho que estava perdido e se salvou. E o filho que havia ficado falou, mas escuta, eu que estive aqui trabalhando todo esse tempo, você nunca me deu uma res para eu me divertir com meus amigos? E o pai responde, tudo isso aqui é seu. Você que não pediu, não usou, mas era seu. Alguém pode pensar que o filho pródigo, ele não foi de uma certa maneira, ele foi incorreto. O filho, naquela época, ele podia pedir a parte da herança e ir embora, porém, o que o pai, ou seja, os outros, conseguissem construir, ele não teria mais direito. Então, ele levou aquilo que ele tinha por direito.
voltando sem nada, ele também não teria mais nada. E, aliás, é o que ele pede, né? Que eu posso ser o último dos seus servos. E o pai não fez, não ouviu isso e o tratou como um filho, deu uma túnica limpa e um anel, significando o poder que ele passaria a ter como filho que volta à casa paterna depois de estar perdido. O filho não quis participar dessa comemoração, o que havia ficado. Por quê? Porque ele invejava a posição que o outro tinha, ele não foi tolerante para com o seu irmão, era irmão, hein? Mas não tolerou, primeiro que ele tinha ido e realmente não trabalhou para conseguir toda aquela fortuna que o pai conseguiu. E tem um aspecto interessante desta parábola, que nós temos muito dentro de nós, que é a resistência. Resistência à situação do Covid. Não adianta ele estar aí. Não adianta, puxa, quando é que isso termina? Quando é que eu vou poder abraçar o outro? Quando é que eu vou passear livremente? Quando é que eu vou arrancar a máscara? Essa resistência, ela provoca um aumento de um neurotransmissor chamado cortisol. Esse elemento, ele provocado por raiva também, por rancor, por desequilíbrios emocionais, ele destrói as células, provocando envelhecimento. Então, se nós quisermos ficar jovens, né, não tenhamos raiva e não resistamos às coisas da vida. Saibamos, né, como é que vamos sair, mas se o prato está posto, vamos a ele. O cortisol abaixa os níveis de imunidade, provocando doenças, e aumenta a pressão arterial. Tudo de bom, né? O nível de cortisol provoca isso. Ele está no nosso organismo e ele ajuda em muitas coisas. Os ensinamentos que temos nessa parábola. Nós nos afastamos do Criador. Não é o Deus que se afasta de nós. Então, o filho pródigo se afasta da casa do pai e vai embora. Nós nos afastamos do Criador. Os prazeres mundanos que o filho pródigo se divertiu e obteve são como aquelas coisas, né? Aquelas cascas que ele comia, enchem o estômago, mas não alimentam o espírito. E com isso passa o tempo. E nesse momento em que nós estamos desfrutando desses prazeres, gente, prazer mundano não é jantar com alguém, tomar uma bebida, conversar, né, sobre coisinhas quaisquer, isso faz bem para nós. Realmente é o desvio, né? São os vícios de toda sorte. Isso nos sintoniza com padrões inferiores da espiritualidade. E aí nós temos aqueles que atraímos e depois chamamos os coitados de obsessor. Né? Quem é que é obsessor nessa parada? O grande instrumento de mudança que houve com o filho pródigo foi a dor. Aquela fome mesmo, física, não tinha que comer, e a solidão, porque ele não tinha ninguém ao lado dele que entendesse o seu sofrimento e a sua necessidade. Pode seguir, Nívia. Todos serão salvos. Já sabemos com que são esses todos e do que. Esse instante, Jesus nos mostra, né, é o embate daquela velha ordem. A velha ordem do irmão mais velho, né, que invejou, que odiou o próprio irmão, e a nova ordem que lhe propunha, que é o amor, o perdão e a bondade. Nívia, você segue um pouquinho? E a pergunta final, o pai perdoa? O pai não perdoa ninguém. Como não? Não. Só alguém perdoa quando ele se ofende. Então, o Deus, o Criador, é o pai da parábola. Ele não quis saber do pedido de perdão do filho. Ele abraçou o filho como aquele que voltou para ele. Deus, evidente, está muito acima das nossas coisinhas. O perdão serve para nós, um para o outro. Mas o pai não é atingido pelas nossas traquinagens. Nós somos bebês espirituais ainda. Ele sabe muito bem o nível de evolução que temos. Jesus sabe, né, os irmãos menores que ele tem. Então, nós temos que realmente nos reconciliar com o nosso próximo. E Deus está sabendo de tudo isso e entende
como somos. Se há tempo, estou aberto a perguntas. A chefe Nívia é que define. Agora virei chefe. Isso é para reflexão nossa. Quando vocês leem, pensem se tem alguma dúvida daquilo que nós falamos. Vou interromper a gravação agora aqui para a gente poder abrir para discussão.